Bicultura de Bangu. Sou WG de Santa Cruz. Sou Bicultura de Bangu. Sou WG de Santa Cruz. E é começando com essa homenagem ao MC Bob Rum de Santa Cruz e MC Marcinho, lá de Bangu, que a gente vai falar de Zona Oeste potente. Com certeza. Acho que vai abrir um espaço para a gente poder cada vez mais colocar em evidência tudo o que acontece aqui na Zona Oeste. Falar de bicultura. Falar de WG. Para mim é uma honra. Eu acompanho ele há muito tempo, sou fã do trabalho dele, vejo o quanto ele é potente e prepara outras pessoas para poder ser potente também aqui na Zona Oeste. É porque a gente entende que a Zona Oeste é grande, a Zona Oeste é potente e existem muitos fazedores e fazedoras lá de Jacarepaguá até aqui em Santa Cruz. Sepitiba, né? Sepitiba, Pedra de Guaratiba. Então a gente é bem mesclado, mas a distância, a grandeza da Zona Oeste e a sua área geográfica, ela também nos distancia. Com a gente certeza. esteve lá nos Arteiros, na Cidade de Deus. O legal é que a gente circula, a gente apoia um ao outro. Então a gente vai falar um pouquinho dessa galera que faz e acontece, e é por isso que a gente ama a Zona Oeste. Cara, que o que a gente sempre está vivenciando os problemas da nossa comunidade, principalmente quando a gente fala de criança, adolescente, e dos jovens também potentes da nossa região, entendendo que os jovens às vezes ficam muito segregados. A maioria dos jovens ficam dentro do território e não sai do território para poder absorver outras culturas, outro olhar, né? Então, acho que a gente é meio que os nômades, né? Daqui da Zona Oeste, de poder circular pela Zona Oeste, poder absorver essa cultura, mas a gente nunca esquece da nossa área, do nosso território, do nosso bairro, de voltar e trazer e fazer um barulho na nossa comunidade, né, Binho? Eu penso que esse problema que você citou é um problema da política. É um problema do governante, que na verdade, se eu fosse governante, eu pegaria a gente nos braços assim, né? E falaria, cara, meu irmão, eu quero esses caras do nosso lado, mano. Sim. Porque esses caras, sem nada, fazem e acontecem nos territórios que já são cheios de divisões. A Zona Oeste, historicamente, sempre foi dividida. Fosse lá pelo Dom Pedro, aí depois vem a República, aí depois vem as facções, depois vem a milícia e tem os partidos políticos. Então, enquanto tudo isso que rege a vida de todos nós divide, pessoas como nós, Gessé Andarilho, Pablo, Luiz Vaz da Casa da Rua do Amor, Elizabeth Manja, então, a gente galera, tem a Adriana Veridiana, do Mariana. Então assim, a gente tem todas essas pessoas olhando para todo o extremo. A gente tem as Mulheres de Pedra, a gente tem a Era do Rádio. Alexandre Damascena com os Invisíveis. Isso aí. Então, cultura não falta. Fazedores e fazedoras. Cara, é muita gente, falta, né, cara? A gente tem. Aí a gente vai lá para Jacarepaguá, para CDD, a gente tem a Vivi. Isso. A gente tem um Felha, tem um Cadinho. Então tem o Zulu. Isso. Né? Então o Zulu TR. E aí a gente começa a olhar e fala, pô, irmão, o que está faltando para o governo botar uma lupa, porque a gente está gritando. Falar, cara, vocês precisam entender que o projeto que essas pessoas, que nós fazemos, são prevenções de segurança pública. Enquanto a cultura não for entendida, a cultura, o esporte, os projetos sociais não foram entendidos como aliados da segurança pública, já que o governo, todo governo só olha para a segurança pública. Isso. Então, a gente... Onde se mais investe, né, cara? Onde mais investe, irmão. Onde se mais investe... Imagina, se um fuzil custa 60 mil, com 60 mil, irmão, o que você investe num projeto dá para você, a gente que não tem nada, dá para você comprar estante, comprar livro, dá para pagar umas pessoas ali que são voluntárias realmente. Binho, conta pra gente aí um pouco da tua história. Acho que é legal a galera saber o começo de tudo, porque tem muita gente que só conhece o Biocultura que foi no Jô. Mas aí, até chegar no Jô, cara,
Foi muita coisa, né? Ah, Caraca, hoje eu tô como Jô, mano. Com bicultura, mano. Isso aí, depois eu vou te dar um beijo. Cadê minha caneca? Ô Luiz, pega minha caneca aí, por favor. Aí, ó. Pô, isso não é pra qualquer um, não. Hoje o Eco Museu tá fazendo um barulho aqui, irmão. Dá licença. Luiz Vaz, chega bem-vindo. Caraca, a canequinha do Jô. Não tem nada não, tem água aí não, mas isso aí, já dá pra tirar uma onda. Pô, ó, eu faço coleção de caneca mesmo. Só o Fachal que não quis me dar dele lá. Eu, hein? Então, gente, assim, eu sou um cara sonhador, nascido e criado na Vila Aliança, vendo como a realidade de todo moleque de favela, vendo a necessidade, vivendo a necessidade, vivendo a violência, crescendo vendo corpos, cadáveres toda semana, a violência local muito forte. Eu não conheço, no lugar onde eu moro, uma pessoa que não tenha uma história de violência na família para contar. Então, eu tive 8 primos mortos por arma de fogo, mas eu lembro que até chegar esse número, eu tive um primo que era o meu primo favorito quando ele se envolveu com o crime, o quanto a minha tia adoeceu, e eu lembro que eu não queria dar essa dor, não queria causar essa dor para minha mãe, essa decepção, a gente já sofria tanto. Então eu sempre gostei de ler, fui autodidata em muitas coisas, sempre gostei de idiomas, sempre gostei de cultura, e eu herdei a paixão dos meus pais pelo lugar onde eu moro. Então eu sou apaixonado pela Vila Aliança mesmo, eu amo, entendo todas as suas dificuldades, mas eu venho de uma família que sempre fez o bem pela Vila Aliança. E ao herdar isso, querendo dar orgulho para minha mãe, é uma coisa que a minha mãe falou. Você querendo me dar orgulho, você hoje se tornou orgulho da Vila Aliança. E eu ando pelas ruas da Vila Aliança e é assim mesmo. As pessoas gostam de mim. Eu fundei a primeira biblioteca comunitária em 1998. Fui cofundador do Centro Cultural História que eu conto, que foi em 2008. O mesmo ano que eu estava me formando em Ciências Sociais. E levei para a escola onde eu estudei os projetos, sempre buscando palestrar, dialogar, ser uma referência. Que na música dos Racionais, né, o Mágico de Oz, ele fala que o menino se espelha em quem está mais perto. E quem está mais perto nos territórios conflagrados, nos territórios populares, são as forças do poder paralelo. Então, a gente disputa, irmão, você com a bola de basquete, eu com o livro, a gente disputa aquele moleque ali, meu irmão, com os fuzis. Quando a guerra que existia entre Vila Aliança e a Vila Kennedy, uma tentando tomar a outra, eu cheguei depois de ir pro Jô Soares, primeira vez que eu estou contando isso, depois que eu fui pro Jô, eu fui lá pra Vila Kennedy. Sim. Aí quando eu chego na Vila Kennedy, o homem de confiança do dono da favela, ele me viu, aí o amigo falou, pô, ele é o braço do cara. Eu falei, porra, e aí? Cara, mas um adendo sobre isso. Você é de Vila Aliança. Para o pessoal que está fora, que não entende essa geografia do Rio de Janeiro. Israel e Palestina. Mais ou menos isso. Então, mais ou menos não, acho que até mais do que isso. Então... Uma não dialoga com a outra. Eu cresci sonhando em atravessar o morro, porque a Vila Kennedy é atrás da minha casa. Sim. E aí o pessoal, não vai lá não, se você for lá vai morrer. Eu cresci ouvindo isso. Binho, nem teu pai conseguiu quebrar essa estigma. Teu pai circulava a cidade com o projeto dele, levava as crianças. Ele não conseguiu dialogar com outras pessoas no território. Porque, assim, reza a lenda que essa briga começou por causa do futebol. Sério? Então, é uma partida. O esporte é isso? E aí a galera se bateu, porque a Vila Aliança e Vila Kennedy são co-irmãs, vem da Aliança para o Fruto Progresso, de remoção. Das primeiras remoções de favelas. Então, eu conto um pouquinho dessa história no romance Vida em Risco, que você pode ver, né? Só dar uma bugada lá. Eu tenho, tá, gente? Tá lá em casa. Então, como eu estava falando, eu chego lá na Vila Kennedy, aí o cara, na hora que o amigo que me levou, ele falou, pô, isso aqui é o Binho. Pô, isso não é o Binho Cultura? Não tava lá no jogo? Eu falei, pô, irmão, a favela é tua, tu tá à vontade. O cara falou isso pra mim. Então eu brinco que eu invadi a Vila Kennedy com um livro na mão. Cheguei lá com o meu primeiro livro, a história que eu conto, e
comecei lá a ajudar os amigos a implantar projetos, que essa é a minha função, é estar nos lugares desenvolvendo parcerias para a gente, através da cultura, do esporte, dos projetos sociais, a gente levar o desenvolvimento intelectual, cultural para o território. Sim. E daí, irmão, fui para a Argentina, depois fui para os Estados Unidos a convite da CUFA, lancei meus livros lá. Que legal. E o trabalho foi reconhecido, graças a Deus. Lançou o livro lá onde? Eu lancei o livro lá em Nova York. Nova York, cara? Nova York. O Celso me convidou. Chique. Não é, irmão? Então, assim, o Celso Ataíde, que é um pioneiro, cria da mesma área que eu, né? Sim. Lá de Senador Camará, que é um complexo junto com o Vila Aliança. Sim. Então, hoje o Celso, eu considero o Celso Ataíde, com o projeto que ele desenvolve, uma referência nacional. Sim. E para mim, eu vejo isso. A gente precisa estender a mão, a gente precisa estar de braços dados. Mesmo nessa época de pandemia, a gente vê que projetos como o seu, que eu gostaria de ouvir, como Cultura na Sexta, ajudou mais do que grandes empresas. A gente tem, é importante lembrar, sim, a gente está em Santa Cruz, a gente tem uma zona industrial de Santa Cruz. Zona industrial, um polo Quantas cestas, né, básicas o Cultura na Sexta deu? Cara, aproveitando, você vai falando agora sobre você. Nesse momento aí que a gente está quase 11 meses, né? Quase 12 meses já de pandemia, 7.822 cestas. Calma aí. Soletra esse negócio. 7.822 cestas. A gente já anotou desde a primeira cesta que chegou lá. Pô, foram muitos parceiros. Tá? Inclusive muitos parceiros. Eu recebi a cesta. Tá? Muitos parceiros que ajudaram a gente. E Binho, esse processo todo desses 11 meses aí foi um processo para mim de aprendizagem. Porque eu tive a oportunidade de entrar em cada casa, ser recebido por cada pessoa. Pessoas que a gente está do lado da gente e a gente não sabe a realidade. A gente só encontra na rua, encontra no ônibus, você entrar na casa da pessoa, sentar no sofá da pessoa, a pessoa te chamar para ir para a cozinha, abrir a porta do armário e você olhar seus mantimentos, você olhar o filho dormindo e aí você entende a realidade do nosso Brasil, o quanto a gente precisa ainda se organizar politicamente. Não que seja uma política partidária, mas se organizar politicamente para poder ajudar o nosso povo. Hoje, a gente não tem um auxílio de os 600 reais, auxílio emergencial, triplicou as pessoas que estão necessitando de um auxílio, de uma cesta básica, de uma higiene. E aí a gente fica entendendo, cara, enquanto eu sou limitado, né? A gente brinca aí de voz, de gritar, você é o cara. Eu digo sempre que eu sou o cara de pau, porque a gente é sempre limitado. Porque a gente sempre pensa no político para poder fazer a coisa. Se a gente conseguisse se organizar enquanto sociedade e ditasse as regras para o político fazer, quanto coisa que a gente não ia conseguir abrir, quanto de espaço a gente não conseguiria abrir. Se essas pessoas todas que estão precisando de cesta básica em Santa Cruz, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, no Brasil, se ajuntasse e falasse, olha só, eu quero esse dinheiro que está aí e você vai ter que dar. Que é um dinheiro nosso, do meu imposto, eu quero esse dinheiro. E a gente vai parar tudo, ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer nada. Não vamos quebrar nada, não vamos destruir nada. Vamos ficar todo mundo em casa. Ninguém vai fazer nada. Quanto de força que os políticos iam fazer com as empresas paradas, com todo o comércio parado, com a arrecadação parada. Você acredita que eu ainda estou esperando o dia que o morro descer e não for carnaval? Isso, eu tô esperando isso até hoje, cara. Ah, mas se for domingo de sol? Mas aí... A gente não quer guerra, né? Mas aí, ó, o povo faz a força, o povo tem a força, né? Como diz o Cid Doca, se eles lá não fazem nada, faremos todos aqui. E o que a gente faz, irmão? A grandeza do seu tamanho, do seu projeto, não só acumulada nos seus 2,2 metros de altura, mas se a gente pegar qual é a receita do Cultura na Sexta hoje? Caramba. Quanto que você tem na conta lá hoje, Cultura na Sexta? 0. Quanto que a Casa da Moeda tem hoje? Quanto que as empresas que estão hoje a Gerdau tem hoje? Quantas cestas básicas a Gerdau deu? Sim.
Então, assim, a gente está fazendo um papel das empresas privadas, meio que das Robin Hood estatais. a gente, né, cara? A gente não é Robin Hood porque a gente não está roubando, né? Não, é isso aí. Então, Mas assim, faz parte de a lá. gente a gente poderia conversar com essas empresas, elas tinham que ter responsabilidade social. A Casa da Moeda, há alguns anos atrás, investia em projetos da Baixada e da Zona Oeste. Eram 25 mil reais para 6 meses, mas ajudava pra caramba. Muito, para quem não tem nada, quem tem 0,0 na conta. Então, abrir edital 2 vezes ao ano, e aí quando mudam-se os governos, o que eles fazem? Eles mudam, eles tiram... A forma de agir, né? Eles tiram justamente o essencial dos aliados deles. Sim. Uma vez eu falei pro governador Pezão, naquela reunião que a gente estava lá, eu falei para ele, ó, os seus aliados estão aqui nessa mesa, não estão na LERJ. Porque na hora que tiverem que te derrubar, vão te derrubar. A gente que está na favela, a gente está na ponta, a gente sabe como é fazer a prevenção da segurança pública. Sim. E segurança pública não se faz com polícia. Eu costumo dizer que a segurança pública é o lixeiro, é o gari social. Sim. Porque quando a educação e a polícia é a que está mais presente dentro das favelas. Sim. Principalmente dentro da Zona Oeste. Aí a educação, a trancos e barrancos, as escolas sofrendo toda a pressão. Sim. Os professores fazendo milagre. A gente tem o serviço social, alguns lugares tem CREAS, tem CRAS. A gente tem o próprio Gari, né, a Conlurb, que está ali fazendo a limpeza diária. Mas, aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Esporte? Cadê a Secretaria de Educação, de Cultura? Tá faltando, irmão. Isso não é de hoje. Entra governo, sai governo. Então, assim, o que você faz de tirar os moleques, levar para um Maracanãzinho. Fala daquela viagem que foi na América, aquela expedição na América Latina. Que foi legal. Gente, antes de mais nada, eu queria passar um pouco para vocês, porque as pessoas veem a gente poder sair do território, ver a gente em algum evento, ver algum programa de televisão, não entende que essa caminhada não começou hoje, em 2021, em 2020. Essa caminhada começou há quase 30 anos atrás. E aí foram coisas que foram acontecendo e a gente foi se adaptando e tomando atitude para aquilo que acontecia. E isso cada vez mais ia levando e impulsionando isso à frente. Bom, meu nome é Wanderson Luiz da Costa Jeremias. Mas para entrar no basquete, você falava, Wanderson Luiz, pega a bola. Até aí a bola já foi. Já ia embora. Então, eu reduzi isso tudo para WG, que é Wanderson Jeremias. Passa rápido. Passa muito rápido. WG, pega a bola aí. E aí, assim foi. Mas, antes disso, eu queria contar que perdi meu pai com 9 anos de idade, minha mãe eu perdi com 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, e aí quando eu perdi minha mãe, e tinha mais 2 irmãs, a gente veio para cá, para o Cesarão. Saiu de Campo Grande, onde morava, e veio para cá para poder morar com meu avô. Foi um tempo de transição muito sinistro para mim, eu entendo muito a adolescência, os jovens de hoje, porque para mim foi um tempo de conflito. É muito conflito, é muito conflitante. Uma hora eu pensava, caramba, eu não vou conseguir fazer mais nada na vida porque eu não tenho pai, não tenho mãe. Meu avô, caramba, não vai conseguir suprir as coisas que eu tenho. Eu achava que eu era super potente, demais, que eu não precisava de ninguém, porque eu era maior do que todo mundo, do que todos os meus amigos. Eu já achava que eu era o adulto, eu era sempre o mais velho, as pessoas que falavam, vai com o WG, vai com o Wanderson lá, porque ele vai tomar conta de você, né? Eu sabia que era eu que botava eles em perigo. Caraca. E, Binho, eu tive a oportunidade de experimentar tudo aqui no Cesarão. Foi uma vivência bem ampla. E muitas dessas minhas experiências que eu falo para o pessoal, que eu falo para os jovens, é uma experiência que você, às vezes, pode atrasar a tua vida para o resto da vida, atrasar a sua vida totalmente. Então, a gente precisa ter consciência no momento de turbulação de hormônios que a gente tem aqui dos jovens. Os jovens precisam entender que cada atitude que eles fazem pode refletir na sua vida adulta e vai atrasar. Um filho, uma droga, uma prisão, uma tatuagem.
que eu converso com eles muito sobre isso. Cara, deixa para fazer mais tarde, quando tiver 30, 29, aí você já escolheu, já sabe o que fazer. Não faz agora com 11, 12 anos, não, pô. E tem mãe que permite. Tem mãe que permite. Uma criança com... Criança pra mim, né? Mas é um adolescente, com 12, 13 anos, fazer uma tatuagem. Isso hoje, pô, aos olhos do mercado, para um garoto de periferia, um garoto de favela, já marca ele, né, com estigma, né? Se a mãe permitiu fazer tatuagem, então ele não tem ninguém que responde por ele. Então esse cara já está numa vida, já pode ser a mais bonitinha que for. Enfim, eu converso com eles, mas com uma vivência minha. Sim. De falar para eles, olha só, você fala que é morador de favela e aqui não acontece nada. Caramba, olha para minha vida, pô. Olha para quem eu sou hoje. Se eu não tivesse decidido em tomar uma atitude para poder crescer e progredir, e muitas das vezes sair daqui do próprio reduto, deixar algumas amizades de lado, saber dizer não, porque muitos dos jovens não sabem dizer não. Chega grandes momentos, eu passei por isso. Os amigos me apresentavam tanta coisa, a facilidade de ver aquilo ali perto. E aí você acaba experimentando uma coisa, pô, isso é legal, outra, pô, me deu sono pra caramba, outra, caramba, me deixou muito elétrico, não vou ficar isso não. E aí, pô... E é ilusão, né? Tudo é ilusão, passa muito rápido. E aquilo dali não muda, não tira aquela coisa do coração. E qual o efeito daquele menino ali que viveu essa experiência, que você se olhou assim e falou, pô, esse moleque aqui, ele tá se perdendo como eu pude, como eu me perdi em algum momento da minha vida, por várias razões, ter perdido meus pais e tal, mas a sensação desse cara ter superado, ter dado um 360 e chegar lá na Argentina, no Uruguai, no Chile, levando esses meninos que poderiam ter sido tragados pelo crime, pela violência letal. Eu acho que os políticos precisam entender quem são os governantes do nosso Brasil, do Rio de Janeiro, principalmente do município e do estado do Rio de Janeiro, precisam entender que é preciso fazer para o jovem, para a criança, para o adolescente, para o adulto, oportunidade. Boas oportunidades. Quantas empresas e os políticos daqui investiram na expedição de vocês para esses 3 países? Se não fosse os jogadores, se não fosse os Jogadores moradores, jogadores de basquete, se não fosse os jogadores de basquete, se não fosse os moradores, se não fosse os comerciantes, os pequenos comerciantes que a gente pediu ajuda, a gente não conseguiria chegar no Uruguai, no Chile, na Argentina. E eu vou te contar essa história que eu preciso mostrar o quanto é difícil fazer alguma coisa, mas a gente precisa ter perseverança. Eu acho que o Projeto Cultura na Sexta e a minha vida é de oportunidade e perseverança. A oportunidade que eu digo que foi o meu anjo salvador foi o Paulo Adão, um professor de basquete que era designer, mas ele ajudava todo mundo. Eu encontrei dentro do ônibus ele, uma vez indo do 75, acho que era 759, não lembro o ônibus, 859, um ônibus que ia diretamente para a base aérea de Santa Cruz. Eu estava indo para jogar basquete dentro da base aérea, tinha um tempo que a gente tinha condições de entrar na base aérea para poder jogar basquete dentro da quadra lá, conheci uns amigos, e eu encontrei esse professor dentro do ônibus. E ele falou pra mim, cara, você joga basquete? Eu nem jogava basquete direito, tava 12, 13 anos. Aprendi, né? Claro, cara, que eu jogo, pô. Pô, meu irmão, tá de bobeira, pô? Olha pra minha altura, tu acha que eu não jogo basquete? Ele, pô, então, aparece sábado lá, a gente tá fazendo um grupo aqui nos prédio amarelo, um prédio que tem aqui na Avenida Felipe Cardoso, aqui em Santa Cruz, pra ver que a gente é bem Zona Oeste mesmo, o bagulho acontece aqui mesmo. É bem Zona Oeste, num prédio lá. E aí eu cheguei lá e ele me ensinou uma lição de vida. Porque eu era muito revoltado. Eu sou hoje também, mas antes eu era muito mais revoltado. Revoltado com Deus, revoltado com os governantes e revoltado porque meus pais tinham morrido e me deixado aqui com as minhas irmãs. As oportunidades que meus pais vislumbravam para mim me tiraram
uns 2 ou 3 anos antes do meu pai falecer, ele me tirou e me colocou numa escola particular. Caramba, foi uma vida, né? Uma mudança da minha escola pública para a escola particular. Tive que tudo me adaptar. Esse ano eu repeti, que foi uma 3ª série. Eu acho que eu repeti esse ano porque eu não consegui me adaptar muito rápido. Um ano não dá para você sair da escola pública para uma escola... Um ritmo muito frenético. Eu repeti. E aí, quando meu pai faleceu, cara, minha mãe ficou só com a pensão. Meu pai trabalhava na Light, e minha mãe ficou só com a pensão. Então, imagina, uma mãe com 3 filhos, hoje eu não sei nem quanto é uma pensão aí de quem trabalha na Light. Deve ser um salário mínimo, um salário e meio, por aí. Sendo que eu só via a nossa comida até o dia 10 de cada mês. Porque, pô, tinha que pagar a conta. Minha mãe, meu pai comprou uma casa, pra gente, enfim, tinha que pagar várias coisas e minha mãe tirava tudo daquela pensão. Minha mãe não trabalhava. Minha mãe tirava tudo daquela pensão. Imagine, com 3 crianças dentro de casa, com um filho já com 11, 12 anos, uma traça, querendo comer tudo. Esse tamanho aí, né? Querendo para poder se desenvolver, querendo comer tudo. Eu que não convido para comer lá em casa. Eu vou sim, firme e forte. Já chamou, né, cara? Um churrascão bonito. Binho, ó, faz um churrasco de primeira qualidade, mano. Caraca, ele que me ensinou a acender carvão com papel higiênico, mano. E óleo. E óleo, cara. É infalível. Infalível. Então, aí aquelas coisas que vão acontecendo para você nessa fase de desenvolvimento, vai marcando você. Eu era muito revoltado com a minha mãe. Caramba, meu Deus do céu, não tem comida, cara. E aí passava do dia 15 para lá, às vezes era angu sem sal. Era angu para comer e era angu doce para poder tomar café, cara. Brabo. E aí tinha dia que minha mãe, precisava pagar uma conta, precisava fazer alguma coisa, precisava dinheiro de passagem, remédio. Porque meu pai faleceu, e deixou um pacote para minha mãe ficou grávida. Caramba. Minha irmã não viu meu pai vivo. Minha irmã mais nova não viu meu pai vivo, mas deixou um pacote. É importante, só queria ressaltar o protagonismo dessas mulheres, das nossas mães. Sim. Né? A gente que é ali do final da década de 70, nascido na década de 80, sim, onde o auge do machismo, ali naquele período do militarismo. Sim. A gente, eu falo isso porque minha mãe, a gente passava, a nossa história, eu acho que só muda o ator. Uhum. Né? Minha mãe falava assim, mãe, o que tem pra comer hoje? Arroz, feijão e graças a Deus. Caraca. Eu era boladão com Deus. Quem nunca foi bolado com Deus? Coitado. Então, assim, irmão, essa revolta, ela foi ressignificada. Isso aí. Ela foi transformada em amor. E hoje, quando eu vejo, eu acho que quem vê o WG com uma bola na mão, esse mundo girando na ponta de uma caneta, não entende o simbolismo, não entende. Eu sempre coloco nas redes sociais a honra de ser teu amigo, a honra de ser teu irmão, porque nós tivemos histórias muito parecidas. Sim. Eu perdi meu pai tem 4 anos, vai fazer 4 anos. Eu sinto a dor de ter perdido meu pai até hoje, né? Então, assim, foi com ele que eu aprendi a fazer projetos, essas coisas. E imagine você que perdeu seu pai aos 10, mas hoje, e aí, assim, há 2 anos atrás, né, que você perdeu 2 meninos. Sim. Também, porque, assim, muita gente olha pra gente, se tirar pela rede social. Se a gente botar as nossas tristezas nas redes sociais, é mimimi. Se a gente botar as nossas alegrias, a gente tá cheio de dinheiro. Se você colocar que você viajou, que você fez isso, né? Caramba, então, assim, a gente merecia. Só o dinheiro que é de auxílio terno. Você vê, juiz, promotor, desembargador, os caras recebem auxílio creche, auxílio educação. Eles que recebem lá 50 mil reais. A gente que não... O professor que é professor não recebe auxílio... não recebe o auxílio educação ali, cara. Isso aí. Então, assim, fazer projeto é de uma grandeza sem igual. E eu fico pensando nesse tamanho da Zona Oeste. Eu fico pensando que a gente aqui, essa Zona Oeste nossa, é uma Zona Oeste do Marcelo Iuca.
que nasceu em Campo Grande. Isso aí. Quem morou em Campo Grande também é o Adelino Moreira. O Adelino Isso aí. Moreira foi o compositor de Boemia e outras músicas mais. Que lindo, hein? Né? E aí quando eu olho para essa Zona Oeste, eu olho para uma Zona Oeste de MV Bill. Isso aí. Eu olho para uma Zona Oeste incrível, que tem o jogador, o Thiago Silva daqui de Santa Cruz, não é? Santa Cruz, é então, bom. quando você olha para hoje o Gessé Andarilho, que Sim. eu acho que é importante a gente frisar, Sim. eu acho que o projeto em destaque hoje, que eu penso muito no Gessé Andarilho, que ali em Antares, né, aqui em Santa Cruz, ele pega um posto policial desativado, Sim. porque assim, interessante ressaltar isso na história, que em toda a favela, todo o conjunto habitacional, antes de se transformar em favela, todo o conjunto habitacional ganhava de brinde, não uma escola, ganhava policial. um DPO. Cesarão tem um, Tem. Vila Aliança também tinha, Vila Kennedy. E aí, quando esse posto policial é desativado por causa da violência, aí ele fica lá abandonado. Sim. Aí o Gessé vem em 2020, Faz a ocupa aquele ocupação, né? espaço e transforma na biblioteca marginal. Sim. Então, o que o governo abandona, a gente se apropria. E aí, eu acho que o passo adiante para a nossa potência, ela se irradiar como alcançando mais gente ainda, é a gente se organizar para sentar não somente com os governantes, mas mostrar para os parlamentares que eles devem colocar suas emendas em projetos como nossos, que as empresas precisam colocar o seu ISS. São poucas as empresas na Zona Oeste que são cadastradas no ISS. Então, o ICMS, a Lei Rouanet, então assim, os incentivos diretos. Então, nós precisamos de investimentos. E não tem essa que a gente não está mais organizado, a gente está organizado. Muito, né? Então, a gente precisa ser ouvido e atendido. Sim. Porque para cada projeto, como Cultura na Sexta, como que eu fiz a FLISO, a Festa Literária da Zona Oeste, a Orquestra Belo Oeste e hoje a Embaixada das Favelas, o projeto que aponta para o jovem um norte, ou não, um oeste. Um oeste. Aponta um oeste e esse oeste mostra que nós temos grandes referências, que as pessoas, o próprio secretário municipal de cultura saiu daqui do Cesarão, né? E ganhou o mundo, né? E ganhou o mundo, viajou, projeto com referência em Londres, em outros países. Então, a gente consegue superar, mas a gente precisa de um olhar, porque na própria Constituição diz, né, que a Constituição fala que é dever do Estado, mas também é um dever de todos nós. Isso aí. Então a gente não pode, ao mesmo tempo que a gente quer que o Estado invista, a gente não pode jogar tudo para o Estado. E a gente tem que mostrar que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, estamos fazendo a nossa parte, mas as empresas, enquanto produtoras do meio econômico, elas precisam gerar mais empregos, e aí isso é uma questão do país que está fora do nosso alcance, mas que para o território onde elas estão, estar com menos violência, estar mais transitável. Cara, segurança para eles mesmos, segurança para o diretor, segurança para quem produz alguma coisa dentro da empresa. Cara, se eu conseguir colocar esse jovem, colocar essa criança num caminho diferente do que ele está fadado a entrar, porque se não tiver uma assistência, não tiver oportunidade, quando não tem oportunidade, eu não penso só no crime, eu não penso só na violência, eu penso num jovem estagnado lá naquele lugar. Que é um atraso, o cara não trabalha, o cara não estuda, o cara não faz nada, o cara só quer ficar soltando pipa o dia todo. É um trabalho para o Estado, é um trabalho para os governantes. Um cara que não produz em nenhuma coisa, não produz nada. Então a gente precisa entender, as empresas precisam entender que a gente é parceiro, cara. Chama pra gente para conversar, dá um aporte.
chega junto, fala bem a linguagem legal deles aí. Os caras não entendem, mas o pessoal que é da periferia, da favela vai entender. Chega junto, ajuda, dá oportunidade, tira esse jovem ocioso, porque eu também já fui ocioso. Estou te falando isso com experiência e vivência disso. Quando o Paulo me deu essa oportunidade de conhecer o basquete de verdade, porque eu era só brincadeira. Paulo me deu a oportunidade de poder vivenciar o basquete. Ele saía comigo daqui para tudo quanto é lugar. Ele criou um projeto junto com a esposa dele chamado Razão Suburbana. A Razão Suburbana pegava só negros, naquele momento, e fazia desfile com marcas que ele conseguia na Zona Sul, nos outros lugares, porque ele circulava a cidade, porque ele era designer, então tinha muita gente que falava com ele. Ele nunca estudou educação física, mas amava o basquete. E com o basquete, ele fazia um assistencialismo muito grande. Mexeu com a minha mente, cara. Mexeu com a minha mente, o esporte, por quê? Eu chegava às vezes revoltado, da vida mesmo, na casa do Paulo e falava com ele, cara, eu não quero fazer nada, só vim aqui para poder olhar para tua cara. Ele, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Ah, é isso e isso. Minha família não me entende, eu quero sair daqui, eu quero correr o mundo, e eu não tenho dinheiro para fazer nada, eu quero fazer isso. Hoje é para comprar Free Fire, né? Cartão de Free Fire, hoje é para fazer não sei o que lá. Antigamente eu queria sair pro mundo, eu queria fazer outras coisas, mas eu não sabia. Eu era jovem, sem experiência nenhuma, sem formação nenhuma, não tinha acabado o ensino médio, né? Que antigamente era 2º grau. Paulo sentou comigo e conversou, cara, essa revolta tua um dia tem que acabar. Porque seus pais não estão aqui, sua família está aqui e está querendo te ajudar e eu estou aqui querendo te ajudar. Eu falei, Paulo, você não sabe nem o que está falando, você não sabe o que é perder pai. Aí ele chegou para mim e falou para mim, olha só, você está vendo essa mãe que eu tenho aqui? Essa mãe que você conhece, que é a avó, que você até chama de vó, ela não é minha mãe biológica. Eu tomei um susto, eu falei, caramba. A dona, eu esqueci até o nome dela, a dona não é a mãe, não é tua mãe, Paulo? Não é minha mãe. Essa senhora me pegou no abrigo, que eu morava no abrigo, e me adotou. Eu falei, caraca. E eu pensando assim, acabou com seus argumentos. Aí eu pensando assim, falei, caramba. Paulo falou isso comigo no outro dia, eu mudei todo o meu pensamento, o quanto é importante a gente aproveitar a oportunidade. Eu já conheci ele já há uns 2 anos, mas ele nunca tinha falado isso pra mim. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, caramba, se eu tô reclamando, eu ainda conheci meus pais, e o Paulo nem conheceu o pai dele, os pais dele. Eu ainda tive a oportunidade de conhecer meu pai. E aí Paulo me tirava de sempre do território, da zona, e me levava para jogar basquete. Em Bangu, pra mim, já era uma aventura, sair daqui do Cesarão, sair daqui de Santa Cruz e jogar em Bangu, jogar no centro da cidade. Ele me apresentou um torneio que é muito famoso, o 1º de Maio. Joguei o 1º de Maio com ele lá em São João de Meriti. E isso foi criando um gosto para mim. E aí eu saí do CIEP de Maionere, consegui uma bolsa no Colégio Delta, no antigo Colégio Delta em Santa Cruz. Ismael Nery, inclusive, é onde você desenvolve o seu projeto. Isso aí, saí do colégio público e fui para o colégio particular, onde eu pude jogar os intercolegial, participar. Lá no Colégio de Maionere eu participei de todos os projetos esportivos. Foi muito importante essa vivência minha com o atletismo, com o vôlei, com o basquete, com o handball, dentro do Colégio Delta, porque isso fez minha construção esportiva. Eu pude vivenciar isso aí e viajar, sair para outros lugares para poder jogar. A partir do Colégio Delta, eu saí para os clubes, para o Botafogo, para o América, passei um tempo lá para jogar e aprender. Depois eu fui para as ONGs, né? Participei da CUFA, participei do AfroRec, participei da Liga Urbana de Basquete com o Filó. A gente fez um time de exibição que partiu pelo Brasil para mostrar muita coisa. E depois disso, eu queria fazer sempre uma coisa dentro do Cesarão. Eu queria sempre trazer um olhar para dentro do Cesarão, mas eu não sabia como. E aí o que eu fiz? Eu só tinha uma bola, uma caneta, nem era caneta naquele momento, era só bola mesmo. Eu fazia muito freestyle e comecei a pegar as crianças para poder colocar eles em atividade. E aí
Cultura na Sexta? Cultura na Sexta, mas não era nem Cultura na Sexta, era basquete de rua do Cesarão, porque eu não tinha o nome Cultura na Sexta ainda, não tinha formado. E já era uma referência na Zona Oeste, o Cultura de... Todo mundo saía de tudo quanto é canto pra vir jogar bola no Cesarão. Já ia, porque o Cesarão foi um polo de basquete da Zona Oeste. O pessoal do Rio de Janeiro entende que o Cesarão sempre foi aquele que puxava, aquele que fazia torneios, aquele que chamava as pessoas para poder jogar uma pelada, um basquete, o pessoal já vinha para cá, então era uma referência mesmo o basquete. A gente começou ali com mais ou menos com 5 crianças, fazendo 2 vezes por semana, em 2005 isso. Essas 5 crianças foram se espalhando, conversando com uma com outra. A gente ia fazendo no campo do CISA, que era onde está acontecendo hoje 2 Escola do Amanhã, não sei se é Escola do Amanhã, né? Hoje foi criado onde era o primeiro polo do basquete aí do Cultura na Sexta, que era dentro do CISA, um espaço ali no Cesarão, foi criada a Escola do Amanhã. Mas o que aconteceu? As crianças foram chamando uma outra, e depois de 2 meses, Binho, já tinha mais de 60 crianças, quando a gente começou com 5 crianças. E ali tinha um fluxo do tráfico, naquele momento. A rapaziada que tinha lá pediu para poder mudar o fluxo do tráfico para outro lugar, porque as crianças tinham muita criança passando por ali. E ele não queria que as crianças sofressem alguma coisa. Eu acho que foi uma das primeiras vitórias do projeto Cultura na Sexta. Foi tirar uma coisa pré-estabelecida há muito tempo, uma referência, aonde chegava até os viciados lá e falava, a gente conversava com eles, não é mais aqui não, cara. Não é mais perto aqui não, aqui só está acontecendo basquete. Vocês vão procurar isso em outro lugar, aqui não está acontecendo isso. Acho que é bom pontuar isso, que é a primeira coisa que a gente já começa a fazer. Depois disso, Binha, eu já comecei a ter a vivência da comunidade, né? A gente tem os nossos problemas, mas a gente não sabe o problema do outro, o que acontece dentro de 4 paredes. As crianças começam a conversar e você começa a entender o que está acontecendo. E aí você vira uma referência para poder dialogar com o cara do posto de saúde, porque precisa de um remédio para poder levar para quem está acamado, que não consegue vir para lá. É do projeto, leva lá. O cara que você precisa fazer o gás, né? Você trazer o gás, porque, chega na casa da pessoa, a criança chega para você, professor, não comi hoje não. Lá está sem gás, então quem tem gás, quem tem dinheiro, vamos fazer um rateio, isso. E aí a gente fica vivenciando esses problemas todos. E uma coisa que aconteceu com o projeto Cultura na Sexta ao longo do tempo, ao longo de 5 anos, foi a oportunidade da gente poder fazer a abertura do Harley Globetrotter no Brasil. Quando fez as aberturas do Harley Globetrotter no Brasil, no Maracanãzinho, a gente já fazia para a empresa. Eu gostava muito de basquete freestyle. Para quem não sabe, é um basquete que a gente faz muito mais brincadeira do que o basquete convencional, para o pessoal poder entender. E aí eu levei essas crianças, levei um ônibus, mas eu separei 10 crianças para poder fazer uma apresentação lá. Falar dos jogadores de basquete que passaram por aqui, tive muitos jogadores, principalmente do Algodão, que foi meu técnico também. Eu tive a oportunidade de Algodão, que jogou na seleção brasileira, que jogou no Flamengo. Eu tive a oportunidade, eu fiz várias coisas comentando sobre personalidade, sobre a Ponte dos Jesuítas, sobre o chafariz. Eu queria... E onde entra a poesia nessa história? Aí eu vou chegar lá. Eu fiz essa intervenção e entreguei para eles, para poder entregar lá no Maracanãzinho. Dos 10 garotos, 7 falaram para mim, eu não vou ler isso aqui. Professor, eu não vou ler. E aí eu falei, cara, por que você não vai ler? Você faz apresentação em tudo quanto é lugar e não vai ler a poesia, não vai ler esse relato falando da tua comunidade? Aí eu peguei e separei 2 garotos para poder entender o que era e dei o texto na mão deles e fui assim, começa a ler para mim. Binho, os garotos gaguejando. E eles já tinham 13, 14 anos. Garotos gaguejando, não sabiam falar, não sabiam se expressar. Aí eu entendi que não era o medo de estar em público, era a vergonha de não saber ler. Então eu comecei a correr, principalmente conversar com as diretoras do CIEPS Maioneri, entender, porque muitos dos alunos do aluno do projeto era do CIEPS Maioneri como eu fiz. Então eu entendi que vou ser bem direto para você. Naquela época, a aprovação automática no Rio de Janeiro dava um problema enorme para as crianças. Eu vou ser bem reto, eu não tenho papo na língua para poder falar. A aprovação automática, as crianças iam passando, então criança com 13, 14, 15 anos não sabe ler. Não sabia ler. Até hoje deve ter adulto aí, dentro da comunidade, que não sabe ler direito, que não consegue interpretar texto, que olha um texto no WhatsApp e acha que é maneiro. E toma aquilo como verdade.
não vai buscar, não vai se informar. Então, naquele momento, aquelas crianças eram o meu foco. E eu conversando com uma amiga, Vânia Moraes, falei, Vânia, as crianças não sabem ler. Vânia, professora de literatura, rodada, fez livro por tudo quanto é lugar, falou, saía de Maricá, de 15 em 15 dias vinha para o Cesarão para poder passar algum conteúdo para essas crianças. Só que eu e Vânia trocava muita poesia, livros, conversava muito sobre isso. E as crianças iam fazer um reforço escolar, meio que um reforço escolar naquele momento. A gente colocou eles dentro de uma sala de aula do CIEP Ismael Nery. Nessa época já tinha 120 crianças. Das 120 crianças só ficavam 10, 15, sempre era. Eu vou sair, minha mãe está me chamando, tenho que cuidar do meu irmão, tenho que lavar a louça. Porque eles não queriam, depois do basquete, ter contato com o livro. Eles já estavam na escola, então eles não queriam ter contato. O que a gente fez? Fez o efeito inverso, colocamos eles dentro da quadra. E aí um ia rodando a bola, eu trocava poesia com a Vânia, entreguei um texto para um, entreguei um texto para outro, lê isso aí. E aí eles começavam a ler. Caramba, quando um ia fazendo basquete freestyle e o outro ia lendo, eu sentia que eles baixavam um pouco a guarda. Eles começavam a entender e a ver, eu falei, cara, uma sacada boa, Vânia. Vamos fazer o basquete com poesia, vamos criar o ponto da palavra. E aí a gente começou a criar o ponto da palavra, que foi um diferencial para o projeto Cultura na Sexta. O ponto da palavra deu oportunidade para a gente ir em todos os programas. A gente já foi em vários programas levando isso aí, falando e mostrando o basquete freestyle. E principalmente para sair um pouco do território, para sarau, para museu, para teatro, para levar eles para outra localidade e mostrar para eles, o mundo é muito maior do que vocês estão pensando aqui em Santa Cruz, no Cesarão. Deu oportunidade de ir para o Chile, do Uruguai, da Argentina. Deu lugar para a gente poder fazer a Expo Basque em 2017. Levei uma escritora, a professora nossa, Sirlene, que lançou um livro no Uruguai, na Feira do Uruguai. Levei 6 garotos para poder entender todo o processo. A gente participou em 2013, eu fui chamado em 2013 para participar da Rede Internacional de Basquete Educativo, a RIB, que é uma rede poderosa que tem professores de basquete que utilizam o basquete de uma forma convencional, que não é convencional. Utilizo o basquete para poder, com esporte, com educação. Eu tive um projeto dentro do Chile e um projeto num lugar que as próprias pessoas construíam tabela de basquete. O governo incentivava o projeto a construir tabela de basquete com aro, com tudo direitinho, para poder colocar nas escolas. Ver o quanto de coisas que a gente pode avançar com esporte, com cultura e educação. O que eu quero dizer para você é que a gente uniu o basquete à poesia, uma mistura louca que a gente ainda não consegue entender. Tem pessoas que falam, cara, vocês jogam basquete cantando, rimando? Como é que vocês conseguem fazer isso? E eu explico para ele, basquete freestyle, eu boto a pessoa um para recitar, outro para fazer o basquete, e assim a gente consegue abrir isso aí. E assim a gente dá a volta por cima, porque o mundo gira aí, irmão. E como é na prática, essa cultura na sexta. Caramba, cadê minha caneta? Acho que eu Cadê? Cadê minha caneta? Acho que eu botei minha caneta em algum lugar, cara. Não tá no cabelo, não tá... Cadê minha caneta? Tá aqui, parceiro! E aí a gente diz assim, ó, vai ter que diminuir o volume porque eu não consigo falar baixo, principalmente quando a bola roda. A gente mostra que é o esculacho. E muda também com a caneta, eu digo assim, ó, é muito fácil, irmão, a gente fazer neném. Qualquer palhaço faz, mas os verdadeiros pais sempre fazem algo mais quando fazem alguém. Por quê? Um pai vai além do possível e impossível para criar o filho bem. Bota a vida no trilho, bota o filho no trem, que ele vem. Para continuar nossa viagem, nós aqui estamos de passagem, mas deixamos na bagagem, no nome, no sangue, nos genes. Esses são os bens que um pai passa para o seu filho ou filha, que vão passar para o resto da família. Maravilha! Toda criança traz a herança dos seus ancestrais. Deus fez o homem à sua semelhança, porque os filhos são feitos à semelhança do pai. Binho, antes de terminar, eu queria falar com você. Essa bola aqui, irmão, já rodou o mundo, já se encontrou com muita gente e até com presidentes. E aí a gente fala para você, com o jovem, por que você foi lá com o presidente dialogar? É para poder trazer para cá a oportunidade e dizer para vocês, ó, a gente não precisa pegar em arma,
A gente não precisa se entupir a nossa veia de coisas ruins, de bebida. A gente não precisa ficar só fadado dentro do território, a gente pode sair para outro lugar. Eu quero mostrar com o projeto Cultura Nascença que a gente pode abrir a mente desses jovens, dessas crianças, e dizer para eles, olha, o mundo é muito maior do que você está pensando. Mas você tem que movimentar, porque a bola gira, 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 gira. Cara, sentado é difícil aí, deu certo. E aí eu quebro o cara da câmera, que eles não vão conseguir pegar, será? Nem sei se eles conseguiram pegar aí. Pegou? E aí pro Temer eu fiz assim, ó, naquele tempo da ocupação militar no Rio de Janeiro. Eu falei, Marechal, como é que foi? Me dá um tempinho. Gisele vai me matar, cara. Depois corta, cara. Vai cortar, me dá um tempinho. Marechal, 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 Marechal. Caraca, basquete, poesia. Lembrei. O basquete é minha vida, neguinho. Na quadra, no palco, ou na Ser Cidadão, eu mostro o espaço que ele tem. Faço botar nas crianças e nos amigos. Essa é minha vida também. Da mente de quem nunca viu, que isso? Esse negão com mais de 2 metros é quem? E aí eu digo, pergunta aos veteranos da rua que te ouviu a influência de onde vem. Respeito pelos tocos e jogos em cada rinha. Joelho rachado e banana no almoço que a minha mochila continha. Se eu sou barrado em algumas ligas, não rendo, não me importo, eu mando a minha. Invisto em basquete com cultura e educação. E a minha mente fica louca quando eu escuto com respeito um nome bem grande, Cesarão. Mas eu quero dizer para vocês que a bola roda e gira. Essa mesma bola que hoje está na minha mão pode dar um impulsionamento para um jovem no Cesarão, na Vila Aliança, em qualquer lugar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tem hoje, em 2020, do Cultura na Sexta falar. Obrigado, irmão. 2021. 2021, né? Estamos em 2020 ainda. Mas valeu, irmão, maior orgulho. Pô, maior papo, cara. Cara, eu tenho você como referência. E você é minha referência. Cara, eu sou seu fã mesmo, curto tudo. Principalmente o Benício. O Christian Christian, eu gosto de você também, Aline, mas o Benício é uma graça, irmão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. A galera do Ecomuseu também, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com um irmão e trocar ideia e poder falar. E a gente está aqui por causa da lei Aldir Blanc. Isso aí. Invista. Invista aí. Invista. Valeu.